Boa tarde, sétimo ano e boa tarde, oitavo ano C. Tanto sétimo C quanto oitavo ano C. Esse vídeo está relacionado ao conteúdo que eu passei nas duas turmas. Não foi o último conteúdo que a gente falou sobre o patrimônio, né? Patrimônio material e patrimônio imaterial, mas é o conteúdo sobre a fome. Eu pedi uma atividade para vocês e eu disse que eu ia fazer um comentário sobre essa atividade relaciona depois que vocês me dessem o feedback, me dessem as devolutivas. E esse é o objetivo desse vídeo, que é um vídeo curto, tá? Mas é só para ilustrar umas observaçõezinhas e termina com a atividade de hoje. Então, prestem bem atenção. Eu filtrei, né, vamos dizer assim, algumas imagens que vocês mandaram para mim naquela situação. Eu pedi que vocês pesquisassem na internet imagens que retratassem a fome. E eu não especifiquei na atividade, na verdade eu cheguei até a dizer, mas foi muito subjetivo, que eu queria imagens relacionadas ao que vocês veem, ou como se vê a fome, ou como se pesquisa a fome aqui no Brasil. E aí algumas imagens como essa, que é bem triste, é muito chocante, foram colocadas na atividade. E assim, eu não sei a autoria dessa foto, ou de que país ela veio, né? Eu afirmo taxativamente que é uma imagem que não foi produzida no Brasil, justamente porque eu fui atrás da reportagem de onde vocês tiraram, tá? E assim, na própria reportagem também não se especifica muito, se fala da fome no mundo e não se especifica de onde veio essa foto. Mas o que eu quero dizer, aproveitando em outra oportunidade, quando a gente fala em retrato da fome, a gente sempre vê, sempre remete a esse tipo de imagem muito mais radical da criança, geralmente, ou até do adulto, mas ele desnutrido, né? Extremamente magro, né? Essa imagem de fome é uma imagem que realmente não é muito a realidade daquilo que a gente observa aqui no Brasil. Por quê? Por se tratar de uma fome que está relacionada à ausência de nutrição, mais à ausência de qualquer tipo de insumo. A fome no Brasil é um pouquinho diferente. Ela se caracteriza por uma fome em que a pessoa tende a ser desnutrida, mas ela ainda consome uma coisa, aquilo que a gente chama de insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela se dá quando uma pessoa faz uma refeição hoje, sem ter ideia de quando é que ela vai fazer de novo, mas ela tende a fazer de novo. Isso não indica que a pessoa esteja fora do quadro da fome. Ela não está fora do quadro da fome. Essa imagem, sim, reproduzida no Brasil, ela demonstra mais ou menos isso. Então, analisando o estereótipo, o visual de uma pessoa que vive com fome no Brasil, se fosse possível, você pegar aquela pessoa, dar um trato visual nela, certo? Dar um banho, deixá-la numa condição digna, vamos dizer assim. Você talvez não conseguisse perceber ou ler daquela pessoa que ela está passando fome. Então a diferença essencial é essa. Essa imagem, né? Faça uma comparação para essa imagem. Então, existe uma situação bem diferente que faz com que a gente possa estabelecer um paralelo entre a fome no Brasil e a fome no interior da África. Presta atenção nessa informação agora que tem a ver com a atividade. A fome no Brasil, ela está geralmente relacionada à desigualdade na distribuição de renda. Enquanto que a fome na África, ela está associada, além da desigualdade na distribuição da renda daquele país, à guerra. A comida não chega a determinadas pessoas porque outras pessoas envolvidas na milícia e na guerra impedem que aquele mantimento chegue. Então hoje nós estamos vivendo uma situação
de fome. O Brasil tá prestes a voltar ao mapa da fome no mundo. E muita gente fala em a gente doar, que realmente é muito importante a gente fazer doações. Só que quando a gente faz uma doação, esquecendo, deixando de lado um pouquinho o aspecto da corrupção, mas a gente faz uma doação com a ideia de que aquela doação que a gente está fazendo vai chegar a quem precisa. Enquanto que na África, se a gente fizer uma doação, encher um caminhão de mantimentos e tentar levar para quem precisa, pode ser que aquele caminhão não chegue lá, seja destruído no caminho, saqueado no caminho. Então essa é a grande diferença. No Brasil a gente vive uma insegurança alimentar. Pessoas que estão na linha da pobreza ou da extrema pobreza e que não têm uma regularidade de alimentação, o que caracteriza fome e caracteriza também a desnutrição, certo? Então, só para estabelecer um paralelo, eu não sei dizer se uma imagem como essa foi feita no Brasil, mas ela se parece mais com o tipo de fome que a gente observa aqui, que é a fome da insegurança alimentar. Outra coisa que eu não poderia deixar de chamar a atenção, e aí cabe para vocês refletirem bem sobre isso, é a questão étnica. Ou seja, que tipo de pessoa no Brasil está mais sujeita ou suscetível a estar na linha da pobreza e da extrema miséria? São aquelas que não tiveram oportunidades, tá? São aquelas de cor preta. Então, quando a gente fala, a gente precisa combater o racismo institucional, é disso que a gente está falando. Historicamente, essas pessoas estão nas classes menos favorecidas. Então, o que o governo precisa fazer é tirar essas pessoas das classes menos favorecidas. Só que muita gente não tem interesse nenhum nesse tipo de movimento, ok? Por isso que a gente faz esse paralelo. Por último, eu tenho aqui umas imagens sobre o mapa da fome no mundo. Observe que o vermelho é a fome grave, então, em determinadas regiões da África, certo? Em laranja, muito preocupante, né? Em um tom mais claro, pastel, as regiões preocupantes, e assim a gente vai tendo uma modificação. Observe que a maioria das regiões onde há fome é na África, a fome intensa na África. O Brasil está em verde, se vocês observarem, é uma situação mínima, mas esse parâmetro está mudando. E uma coisa curiosa está relacionada aos países que estão em branco, que seriam as áreas onde não há fome. Não é bem assim, tá certo? Mas a maioria das pessoas tem uma condição de vida um pouquinho melhor, ok? Deixa eu mudar de mapa. Esse mapa está falando da condição da fome no Brasil. Houve uma diminuição em 2004, 2009, 2013, mas houve um aumento em 2018 e a tendência é essa para 2020, 2021 e assim por diante, em função também, infelizmente, da pandemia. Tá? Outro mapa também que mostra mais ou menos aquela situação. Observe que quanto mais escuro é na África, né? E aí, um outro gráfico também importante que fala da situação de extrema pobreza e pobreza no Brasil até 2017. A linha escura, que veio descendo até meados de 2014, ela volta a subir, bem como a linha da pobreza também. A linha da miséria sobe, a linha da pobreza sobe. O que é que isso quer dizer? Que a fome voltou a assolar o Brasil. Claro que a pandemia tem todo um aspecto sobre isso, mas as políticas governamentais também. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês respondam essas duas perguntas no caderno e mandem para mim assim que possível. Não precisa ser hoje não, porque esse vídeo vai chegar em 10 minutos aproximadamente, tá certo? Então eu vou colocar isso aqui dentro desse vídeo, então é só dar uma pausa agora, tipo assim. E aí vocês podem fazer essa atividade, tá? Brincadeiras à parte, ok? Dá uma pausa, copia as questões, bota no caderno, me entrega hoje, se possível, se não der, semana que vem. Fechado? Tudo com o que eu abordei, tá certo? Então,
Na próxima aula eu faço a cobrança desse tipo de matéria, desse material. Aqui Tá bom? estão alguns Tchau. resultados.